Até quando a internet será esse universo sem regras? A falta de limites custa vidas e a segurança de quem precisamos proteger. Plataformas lucram com o ódio ou fecham os olhos para a crueldade contra os inocentes. Omissão, nesse caso, é cumplicidade. O submundo digital transformou a dor em entretenimento. Veja o alerta urgente que a Luísa Mel levou ao Congresso Nacional. O que ela disse é grave. Não é sobre censura, é sobre responsabilidade. Não podemos aceitar que as redes lucrem com o pior do ser humano. Isso não é censura, é responsabilidade. Se você quer proteger nossas crianças e animais, compartilhe esse alerta e deixe seu like. Sociais são aqueles desafios, né? Muitos deles que acabam por maltratar, até mutilar animais, né? E até existe um movimento para criar uma comissão parlamentar de inquérito no Congresso Nacional, isso para investigar essas Big Techs, inclusive pela transmissão ao vivo. Muitos desses maus-tratos são transmitidos ao vivo. E para falar sobre essa iniciativa, a gente conversa com a Luísa Mel, que é ativista da causa animal, ela é presidente do Instituto Luísa Mel também. Seja bem-vinda, Luísa, prazer falar contigo, boa tarde. Conta mais sobre esses desafios, né? O que tem sido feito aí na internet com a permissão, né, ou com a anuência das Big Techs, né, já que o conteúdo vai para o ar. O microfone ficou desligado, Luísa. É só habilitar ali na tela. Foi agora? Agora foi. Agora foi. Oi, gente, boa tarde. Obrigada pelo espaço para falar de um assunto que está realmente me atormentando, as piores coisas que eu já vi. E olha que eu estou há 24 anos na causa animal. Na verdade, a maior parte disso acontece no Discord, que é uma rede social onde eles fazem grupos e eles marcam horários na madrugada, normalmente. São crianças e adolescentes que torturam animais e assassinam animais. E tem outro fator também, na verdade, depois eles mandam as meninas se mutilarem, se cortarem, já tiveram casos de suicídio, tudo isso transmitido ao vivo e sem nenhum tipo de moderação dessa Discord. A Polícia Civil de São Paulo está trabalhando, eles que estão fazendo eles tentam avisar, eles que estão atrás, então assim, tá uma loucura isso. Os pais não sabem o que está acontecendo, muitas vezes a vítima, ela mandou uma foto, eles, né, captam em outras redes, começam aquela conversa, e aí depois que ela mandou uma foto, ela vira uma escrava. E aí ela é obrigada a fazer as maiores atrocidades que vocês não podem imaginar na frente das câmeras. E muitas vezes, a maior parte das vezes, os pais estão no quarto dormindo, porque isso acontece na madrugada, e nem imaginam. Muitas vezes a delegada consegue avisar a mãe e falar, vai agora pro quarto da sua filha, que ela vai ou matar o bicho, ou ela vai se matar. E a mãe não entende, não quer ir. Quando chega, se dá esse horror. A polícia conseguiu salvar algumas vidas, outras, infelizmente, chega tarde, mas acontece todas as noites. Cerca de 15 animais são torturados e assassinados todas as noites, e não sei quantos adolescentes. Assim, a semana passada... Só no Brasil isso, Luísa? No Brasil. O adolescente colocou um gato no liquidificador semana passada. Gente, são as piores coisas que eu já vi. A gente tem que fazer alguma coisa. Eu realmente depois... os vídeos são tão fortes que eu normalmente posto coisas fortes, que é o meu trabalho, não dá para postar. Assim, os animais esquartejados, os animais crucificados. Tá muito difícil. E eu fui para Brasília, mas a semana estava muito vazia, né? Acho que eles estavam se preparando aí para passar. Porque para eles acho que é mais importante aprovar as coisas de destruição ambiental do que olhar para esse assunto que é tão sério. A gente sabe que o grande problema é porque eles não querem regulamentar de maneira nenhuma as Big Techs, né? Então, assim, mas a gente está vivendo um caos. São animais, são crianças, são adolescentes. E o que acontece? Eles vão se dessensibilizando. Esse é um processo, eles vão vendo cada vez mais e depois não tem mais volta, né? Então, a delegada conta que ela fez o interrogatório com um menino que tinha arrancado a pele de um gato vivo, ao vivo, e ele falava, não sinto mais nada. Então, eu tô aqui para implorar, para que as pessoas me ajudem, porque eu nunca vi nada pior. É um desespero de uma juventude que está crescendo e os pais não sabem, né? As pessoas dão celular, dão iPad para a criança, não pode deixar à noite de jeito nenhum.
e o poder público tem que fazer alguma coisa. Eu, junto com outras ONGs, estamos tentando, o PL, estamos tentando essa CPMI, porque o Discord, ele não se manifesta. Ele não é obrigado, né, a dar uma declaração, ele não é obrigado a nada. Então, numa CPI mista, né, que fala CPMI, eles vão ter que ser interrogados, vai derrubar aí todo o sigilo. Então é fundamental que a gente consiga fazer isso pelo bem dos animais, das crianças, adolescentes e de toda a sociedade. O que a gente vai ter daqui a alguns anos, gente? Verdade. Couto, a Letícia encontrou a Luísa, foi ela que nos ajudou a intermediar a entrevista. Vou passar a palavra para a Letícia. Diga lá, Letícia. Não, era justamente por isso. Eu encontrei a Luísa aqui no Congresso e eu vi ela abordando alguns parlamentares para falar sobre o tema. E a gente sabe que esse tema de regular a internet, regulamentar a rede social é muito difícil. E aí eu queria ouvir dela como que foi esse retorno nas conversas que ela teve. Porque ela teve várias conversas ali no Congresso, eu vi algumas de passagem, mas eles se mostraram algum tipo de interesse. Como é que foi essa conversa com o pessoal aqui? Olha, como eu disse, estava meio vazio, você viu, né? Não tinham tantos deputados. Eu acabei que assim, não conheço todos, eu vou abordando, o pessoal me ajuda, mas a maioria era inclusive do PL, né? Que a gente sabe que é bem contra tudo isso, mas depois porque assim, eu fui com os vídeos, né? Porque eu falar aqui é uma coisa. Ver os vídeos, você nem teve coragem de assistir, é outro. Então, alguns deles começaram a ficar apavorados. Não, mas eu tenho um filho, eu tenho uma filha. Eu falei, então você olha os braços, porque o que está acontecendo, eles se cortam. E aí você toca num lugar que é comum a todo mundo, né? Qualquer pessoa tem um filho, tem um neto, tem... Então, normalmente eles mandar para assessor, eles morrem de medo, né? De querer assinar qualquer coisa, mas quando eu mostro os vídeos, eles, na verdade, entenderam. Até os que eu consegui, infelizmente estava vazio, vou ter que voltar para Brasília. Eu senti, assim, uma receptividade quando eu mostrei os vídeos, porque é uma coisa assustadora. Então, tentar, de alguma maneira, que essa discórdia, assim, não adianta nem só proibir a da discórdia, eu até fui falar com outros artistas, não vou proibir discórdia, mas aí eles podem migrar para uma outra rede de tortura. Então, tem que ter realmente alguma solução. Por isso que eu acho que a CPMI seria o melhor caminho para a gente entender tudo, ter todas as informações, porque eu tenho só uma parte, né? E a gente construir junto alguma coisa que passe, né? Porque eu quero resultado. Eu não quero só que eles fiquem prometendo, porque, gente, são todos os dias, todas as noites, eu saio da minha casa, ando quilômetros e quilômetros para salvar um animal, e todas as noites estão fazendo as piores crueldades. Então, alguma coisa tem que ser feito. Couto, diga lá. Polícia liga, consegue achar, e assim, se a polícia está fazendo isso, por que a Discord? Inclusive, eu acho que eles monetizam em cima desse horror. Então, é muito grave. Oi? Um outro assunto, comecei a contar, o cara saiu correndo para casa porque falou, minha filha não sai o telefone à noite, ela tá tão estranha. Então, qualquer pai que você fala começa a ficar desesperado. A gente precisa dar muita luz a esse problema e sim, precisa ser discutido no Congresso e precisa ter uma lei realmente efetiva. Eu sei que eles estão mais preocupados em ficar espalhando as fake news, mas eles têm que entender que nossas crianças, jovens, animais e futuro do país, gente, porque é uma sociedade que deixa seus adolescentes crescerem dessa maneira. O que vai ser daqui a uns anos? E são milhares. Esse que eu contei do liquidificador, tinham 1.200 crianças e adolescentes assistindo esse horror. Que nojo. Maus tratos virou uma comoção, eu vou ter que colocar. Então, porque é muito sério, assim, é o fim da nossa sociedade se nada for feito. Então, as pessoas têm que olhar para isso quando forem escolher seus deputados e senadores, saberem que eu acho até mais importante que o presidente, se vocês querem saber. A gente não consegue fazer nada com esse Congresso. Com certeza. Verdade, né? Sem um Congresso nacional. Com certeza, falou Edice. É isso, Luísa Mel. Então, eu espero que as pessoas entendam isso. A gente precisa de uma aula de política mesmo, né? Eu que depois comecei a frequentar Brasília, tanto que eu comecei a entender como que funciona aquele horror. Então, as pessoas precisam ter essa convicção de quando for escolher um deputado e um senador, olha tudo que ele votou, não cai nesse papinho de direita ou esquerda, ou mamadeira de piroca, ou trans, que eles vêm com esses assuntos polêmicos e não mostram o trabalho mesmo, que é o que importa, né, gente?